Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos fechar definitivamente o assunto de importação de planilhas com métodos diferentes. Como você viu na semana passada, na aula 165, eu ensinei alguns métodos, outro método de importar várias planilhas percorrendo todas, que estão dentro de uma mesma pasta de trabalho. Na aula 74 eu tinha ensinado como você poderia importar, mas aí a rotina olhava só para a primeira sheet da planilha, da pasta de trabalho. E agora, nessa aula, eu vou ensinar para vocês outro método, desconsiderando a linha de título. Toda vez que eu faço um vídeo, normalmente aparecem nos comentários perguntas como e se, e se? Então, para fechar aí esse assunto da importação, eu resolvi tratar aí essas três formas diferenciadas. Com o conhecimento da aula 74, da aula 165 e desta aula 166, você pode fazer qualquer adaptação que você precisar nessa planilha para importar os dados da forma que você quiser. Detalhe, se você não sabe se você quer buscar os códigos, lá no blog no sigonerd.com, na seção Downloads ou Apostilas do Nerd, você vai encontrar todos esses itens para fazer o download. Então vamos lá. Antes de começar, deixa eu demonstrar para vocês o que nós vamos ver hoje. Esta aqui é a planilha, então agora o que nós vamos fazer é importar os dados e esses dados eles vão ter uma diferença em relação aos dados anteriormente importados. Deixa eu abrir aqui a pastinha, jogar aqui nessa outra tela. O arquivo 1, dessa vez, possui um título, um cabeçalho. Todas as minhas colunas possuem, então, um nome. Eu coloquei aqui coluna A, coluna B, coluna C. E se você observou, para montar essas colunas eu usei uma fórmula. A palavra coluna, juntas com as instruções substituir, para capturar o endereço da linha e da coluna atual, retirando o dólar, o cifrão e o número da linha. Então, isso aqui é só uma dica aí se você quiser fazer aí essa instrução. Eu poderia até substituir aqui pelo lin, porque ele fica mais dinâmico ainda, copiar para o lado e você verá que ele vai extrair somente a letra da coluna que você está. Então é mais um item para você aprender aí de forma extra. Então se você notar, na planilha 1 eu tenho as colunas de A a F. Na planilha 2 também, na planilha 3, na planilha 4. Na rotina da aula 166 nós importamos e todos os dados, inclusive esses dados de coluna, eram importados junto para a minha pasta de trabalho. Agora o que nós vamos fazer é diferente, nós vamos simplesmente fazer a importação desses dados desconsiderando os títulos. Se você observar, eu vou clicar aqui em importar planilhas. Na pasta 166 que eu estou utilizando, documentos, YouTube, 166... Vou importar os três arquivos. Assim que a rotina terminar, você vai visualizar que somente os dados vieram. Então eu tenho o arquivo 1, a minha pasta de trabalho 1. Esse é o fim do arquivo 1. Depois o arquivo 2, este é o fim do arquivo 2. E o arquivo 3, este é o fim do arquivo 3. Note que nenhuma delas, a linha de título, a linha número 1 com os títulos das colunas foi importada. Então, chega de papo, vamos ao desenvolvimento. Você vai poder abrir aí a planilha explicação, que eu deixei também disponível para que você pudesse baixar. E nessa planilha explicação nós vamos fazer aí a codificação dos dados. Modo design, 2 cliques em importar planilhas, vamos começar. Deixa eu puxar aqui a minha janela do VB para cá. Perfeito. Então agora como nós vamos fazer? Nós vamos proceder com o desenvolvimento dessa nossa solução. Vamos começar declarando aqui o option explicit, para que todas as variáveis que eu utilize sejam obrigadas a declará-las. E nós vamos também declarar uma constante, que é o total de linhas da minha planilha. TT, linhas vai ser igual, primeiro, na verdade eu esqueci o const, TT linhas igual 1.048.576. Essa então é a minha constante que eu vou utilizar nos meus problemas. Vamos começar fazendo a identificação então do nosso módulo importa. Vamos desligar a tela. Application. Ponto. Screen Updating igual a false. E o Application Screen Updating igual a true no final, para que a atualização de tela se inicie. Vamos definir as nossas variáveis. Nossas variáveis vão ser din, w, as worksheet. Para controle da nossa planilha ativa, din, w, new, as worksheet também, porque nós vamos definir aqui uma nova planilha para manipular a nossa pasta de trabalho.
arc para abrir. Nós vamos colocar aqui que é um variant, para que ele possa assumir os valores inclusive de array, de arquivos. A as integer é a nossa variável de controle de loop. Nome, arquivo, é o nome da pasta de trabalho que nós vamos importar. sht é uma variável do tipo worksheet, que é a nossa variável que vai percorrer cada uma das planilhas da nossa pasta de trabalho. E última cell é uma célula que eu vou manipular para identificar quando há a última célula com dados. Então vamos capturar os nossos arquivos para tratamento. Se você observar, essa aula ela é muito parecida com a aula anterior. Se você comparar os códigos, você vai ver que eles são muito parecidos, com exceção de 2 ou 3 linhas que eu vou colocar a mais. Então, se você não quer assistir essa aula completa novamente, recomendo a você que vá lá para o final do vídeo, para metade do vídeo, onde eu vou fazer aí a identificação de uma linha da nossa rotina de loop que vai percorrer cada uma das planilhas. Ela é o segredo para que você possa copiar todas as linhas das planilhas de uma pasta de trabalho sem copiar o título. Vamos dar sequência. Vamos lá. Agora o que nós vamos fazer? A variável arquivo para abrir, Ctrl / espaço preenche o nome da variável, se nós não tivermos nenhuma igual. Application.getOpenFileName, nós vamos utilizar esse método para abrir o arquivo. Primeiro eu tenho que definir o filtro arquivo de retorno ou arquivo para importar. Vai ser do tipo .xls asterisco, para que qualquer arquivo do Excel seja importado, vírgula, asterisco, .xls, asterisco. Com isso nós vamos filtrar na nossa janela apenas os arquivos que tenham aí a extensão xls e alguma coisa. O title dessa nossa janela vai ser o escolha as pastas de trabalho para importar. Perfeito. E vírgula, deixa eu quebrar aqui essa nossa instrução, underline, vou colocar aqui na linha de baixo, novamente, underline, e eu vou colocar aqui o multiselected igual a true. Perfeito, vamos fechar aqui os nossos parênteses, aqui é 2 pontos igual a true, perfeito. Então nosso arquivo para abrir já está selecionado. Agora eu preciso checar se isso não é um array de arquivos. Se não for uma array, essa é a nossa instrução para o array do arquivo para abrir, por isso é do tipo variant. Então eu tenho que dar uma mensagem para o usuário. E se o usuário não escolheu nada, uma range de arquivos, eu preciso testar para ver se ele não selecionou nada, se ele cancelou a janela. Então if arquivo para abrir for igual a nada, ou arquivo para abrir for igual a false, então eu tenho que dar uma mensagem para ele. Message box, processo cancelado. Não foi selecionado nenhum arquivo. Vírgula, VB exclamation, vírgula, atenção no título. Depois, vamos dar um exit sub para sair da nossa rotina e vamos terminar o endif. Detalhe, para dar o exit sub, application.screenUpdating igual a true. Para que você evite fazer esse processo, você poderia dar o screenUpdating igual a false na parte de baixo dessa rotina aqui debaixo do if. Agora o que nós vamos fazer é continuar. Nós vamos dar aí as nossas ordens para que o VBA percorra cada uma das planilhas. Set w igual a sheets plan 1. Vamos ver qual é o nome da nossa planilha aqui. Se nós viermos na nossa pasta de trabalho que estamos escrevendo o código, esta planilha chama-se plan 1. Então eu estou dando aqui o controle para a variável w, indicando que é a minha planilha 1. w.usedRange.entireColumn.delete. Eu gosto sempre de apagar os dados das rotinas anteriores antes de inserir novos dados na planilha. Isso evita que os dados se encavalem ou que tenham um problema aí de ranges menores serem coladas em regiões maiores. Vamos selecionar a planilha e vamos fazer a nossa estrutura de repetição. For a é igual
Eu não posso colocar um aqui, tá? Eu até poderia colocar um, mas eu vou utilizar o comando lbound, que verifica qual é o menor item de um array. Então, arc para abrir, o menor elemento, ou a parte mais baixa da minha array, é 1. Então ele vai fazer do 1 até o bound, que é o maior elemento. O é upper bound. Então, arc para abrir. Como é um array, ele vai conseguir fazer então do 1 até o número de arquivos que eu definir. Vamos colocar aqui um next_a para fechar a nossa rotina do for next. Nome do arquivo, que é a nossa variável que vai indicar o nome do arquivo, vai ser igual ao arc para abrir de a. Ou seja, no primeiro ciclo ele vai pegar o primeiro nome do arquivo e vai passar para a minha variável nome do arquivo. Application. Deixa-me só tirar essa linha. Application.workbooks.open. E nós vamos abrir justamente o nome arquivo, que é o workbook que nós acabamos de selecionar. Vamos pegar a nossa variável wnew, que para controle da workbook eu vou dizer que ela é um active workbook. Pronto, com isso eu estou já atribuindo uma nova variável para a nossa planilha. E lá no set wnew, eu até comentei que era para avaliar a nossa workbook, e eu esqueci de colocar aqui o workbook. Então faça a correção aí no seu código, din, a variável wnew vai ser igual à minha nova workbook. E w é a variável que vai controlar a worksheet de onde eu quero que todos os dados sejam importados. Fechando essa instrução. A partir desse momento, eu já sei que essa minha variável wnew representa a minha pasta de trabalho que está sendo aberta. E aí eu preciso fazer agora o for each. For each sht em wnew.sheets. Next sht. O que eu estou fazendo nesse controle? Deixa eu comentar agora. Percorre cada uma das planilhas da pasta de trabalho que foi aberta. Esse é o segredo, então, para que você possa percorrer todas as planilhas da sua pasta de trabalho. O meu for each, então agora o que eu preciso fazer? Primeiro, selecionar a nossa planilha da nossa pasta de trabalho aberta nova. Em seguida, eu preciso de uma variável nova chamada última célula para ver qual é a última célula que tem conteúdo. Cells, tt, linhas, vírgula 1, .end, xlup. Nesse recurso eu estou definindo minha última célula utilizando aqui a nossa constante de total de linhas. Eu poderia escrever esse comando também assim, set última cell igual sht.cells, vírgula, sht.rows.count, vírgula 1.end xlup. Então perceba que esta variável que conta o número de linhas da minha planilha que está sendo importada, está sendo substituído pelo total de linhas. Com isso eu consigo já ter a minha relação. Agora só tem que tomar um cuidado, porque se você estiver utilizando arquivos de importação do Excel antigo, o Excel 2003, a extensão .xls, esse comando total de linhas aqui vai dar erro, porque não existe 1.048.576 linhas. Então, se você vai importar arquivos da versão anterior, você precisa usar esse método. Eu vou colocar ele aqui, pois aí ele é dinâmico. Essa linha foi incluída em relação à rotina anterior. Agora, o que nós temos que fazer? Vamos fazer então agora diferente. Se você observar, nós vamos abrir aqui uma planilha, uma daquelas que nós vamos ter que importar. Vamos entender o problema antes de tentar resolver aí a solução. Essa planilha que nós estamos importando, precisamos desconsiderar a nossa linha de título. Quando eu dou aquele comando sht.usedRange, é como se eu pressionasse o Ctrl asterisco e selecionasse todo o nosso controle, todos os nossos dados. Mas aí o nosso título vai junto. O que eu preciso fazer é algo diferente. Eu preciso colocar o meu cursor na célula 2 e aí pressionar o Ctrl Shift setinha para a direita e o Ctrl Shift setinha para baixo, que assim eu consigo selecionar os meus dados sem selecionar a linha número 1. Então é justamente esse movimento que nós vamos fazer agora na próxima instrução. Eu vou posicionar o cursor aqui na célula 2 e a partir da célula 2 eu vou ver qual é a minha última coluna e a minha última linha para criar essa faixa dinâmica de dados. Vamos lá, vou fechar esse arquivo de novo e vamos voltar lá para o nosso código. Qual comando que nós vamos utilizar? Agora nós vamos utilizar
um comando de faixa dinâmica. Eu vou dinamizar essa nossa escolha para que eu consiga criar essa nossa faixa. Então vamos usar aquele conceito. SHT, que é a nossa planilha atual que está aberta, ponto, range A2. Ou seja, a minha seleção vai começar a partir desta célula, vírgula. Como a instrução range precisa agora da segunda faixa, então eu vou informar a última célula da minha planilha. Eu poderia usar aquele comando Special Cells, eu poderia fazer de várias formas. Então eu escolhi uma aqui para você. sht.cells, abro parênteses. O que eu preciso fazer? A instrução range precisa agora de uma segunda célula. E nós vamos dar essa segunda célula para ela, montando essa estrutura novamente. sht.cells vai ser igual a minha última cell.row, por isso que eu mapeei ela aqui em cima, eu sei qual é a última linha que tem com dados preenchidos, então ele já me deu o número de linha da minha instrução. Agora eu preciso do número da coluna. O número da coluna vai ser dado pela instrução última cell.end, abro parênteses, xl to right, ou seja, da minha linha, da minha última célula, que é da coluna A, eu vou dar um Ctrl+End para a direita. E na sequência, assim que ele se posicionar nessa célula, eu quero que ele retorne o meu número da coluna. Ponto select. Essa instrução, então, vai selecionar os meus dados a partir da célula A2. Depois, selection.copy destination vai ser igual à minha planilha w.cells tt linhas, vírgula 1, ponto end, xlup, ponto offset, 1,0. Eu vou copiar então para o meu destino justamente após a minha última linha. Esse comando me retorna a última linha da nossa planilha que vai englobar todas elas, ponto offset 1,0. É como se eu pulasse uma linha antes de colar os dados para não sobrescrever nada. E aí o forNext vai pegar a próxima planilha e vai fazer a mesma coisa. Depois disso, o que eu preciso fazer? Fechar essa workbook. Application.displayAlerts igual a false e application.displayAlerts igual a true. Dentro dessa instrução, o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar as notificações, desliga as notificações do Excel, para que quando eu peça para que ele feche o workbook, ele não pergunte, você quer salvar a pasta de trabalho, ou a que está ativa, que eu estou fechando? Eu não quero que ele dê essa mensagem. Então, active workbook.close, save changes, dois pontos igual a false, porque essa é a workbook que eu acabei de abrir. Na sequência eu ativo as mensagens novamente e vou w.cells, tt linhas, vírgula 1, ponto end, xlup, ponto offset, 1,0, ponto select. Eu vou colocar o meu cursor na última linha, após a última linha, depois que eu fiz a colagem dos dados. Ativo a tela e aí eu vou dar a mensagem para o nosso usuário. Message box, processo concluído com sucesso. Vírgula, VB, ok, only, só para bater o botão ok, e processo concluído no título. Para ajustar, vamos começar também agora nas nossas rotinas, limpar as variáveis objetos que nós criarmos. Então, para que toda vez que você dá um set para definir um objeto, então esse objeto ele precisa ser eliminado da memória no final da execução. Então eu vou vir aqui e vou matar esses objetos. Set w igual a nothing. Set última cell igual a nothing. Nós precisamos dar o set para ele também em cima para definir. Set wnew igual a nothing. Vamos ver se tem mais algum objeto. Temos sim, o tipo variant, também precisamos, que é o arquivo, não precisa. Set, acho que foi. Ah, e sht também. Set sht igual a nothing. Com isso, nós concluímos o nosso desenvolvimento. Como essa planilha de explicação, eu vou salvar e vamos ver agora, vamos depurar esse código para ver se o processo funciona. Vou arrastar essa janela para cá e vamos começar pressionando aí o F8. Deixa eu ver aqui, explicação, ela mesma. Então, F8, começamos a rotina, desligamos a tela, as variáveis foram definidas. Arquivo para abrir. Eu vou colocar um breakpoint aqui, caso a minha rotina passe direto. Então F8,
Foi aberto a caixa de diálogo e eu vou indicar aqui os 3 arquivos. Clico no primeiro e mantenho a tecla Shift para selecionar o último. Se você quiser selecionar arquivos alternados, mantenha a tecla Ctrl pressionada enquanto você vai clicando sobre eles. Uma sequência toda é feita assim. Vou abrir. Assim que eu abrir, observe, ele vai checar se isso não é um array. Ele já identificou que é um array, então tem conteúdo. Eu não preciso verificar se está vazio. Próximo passo, definir a minha variável w. Vamos apagar todos os dados existentes e vamos selecionar a planilha. Na sequência, o lbound vale 1 e o unbound vale 3. Ou seja, eu tenho 3 arquivos para importar. O primeiro arquivo se chama, agora ele vai me dar o nome completo. Se eu der aqui na nossa janela de verificação imediata, nome, arquivo, vamos visualizar lá no final que é o arquivo 1 que ele está trabalhando. setNew igual Active Workbook. Se nós analisarmos aqui a nossa tela, vamos lá, eu vou abrir F8. A nossa workbook foi aberta, agora é o arquivo 1 que está ativo. Então eu estou definindo que a variável wnew é a nossa Active Workbook. Se eu pedir agora para que ele verifique wnew, ele vai me mostrar, opa, faltou a propriedade, .name, é arquivo 1.xls. Sempre que você estiver fazendo um desenvolvimento, utilize a janela de verificação imediata no passo a passo. Você vai poupar bastante trabalho de depuração depois. Então, para cada sheet, nas sheets da nossa nova pasta da Workbook. F8, então essa primeira sheet, observe, foi selecionada, que é a planilha 1. Defini a minha última célula. Se nós pedirmos aqui para visualizar o endereço dessa nossa última célula, vamos ver que a célula A10, então está certinha. Vou selecionar agora com o comando que nós demos a partir da célula A2 até a nossa última coluna que está aqui em F10. Então a seleção deu certinho. Vou copiar e o destino vai ser a minha planilha. Próxima planilha, vai selecionar a planilha 2 e vai fazer o mesmo processo. Vai selecionar e copiar. Planilha 3, selecionou e copiou. 4, 5, 6 e a 7. Perceba que ele selecionou apenas a linha 2. Ele vai então copiar e terminou. Terminando, ele vai desligar os alertas do Excel e vai fechar Active Workbook, que é o arquivo 1. Para você ter certeza antes de executar o processo, vamos lá de novo. Active Workbook.name é arquivo 1. Então eu posso fechar tranquilamente, dar um F8, que ele vai fechar a minha Workbook sem salvar nada. Ativou os alertas e posicionou o cursor na minha última linha ativa. Se você observar, é esta aqui, uma linha após os nossos dados. Next A, vai para o próximo arquivo, que é o segundo, nome do arquivo. Se nós analisarmos aqui, lá no final vai ser arquivo 2 e o processo se repete. Se dermos agora um F5, você vai ver que todo o processo foi concluído com sucesso. E nossos dados eles foram importados para a nossa planilha. Se você observou, terminamos a nossa rotina. Ela é igual à anterior, com exceção de 2 ou 3 linhas que eu coloquei a mais. Se nós analisarmos agora, nós temos o arquivo 1, que foi importado sem os títulos. Nós temos o arquivo 2 sem os títulos, o arquivo 3 sem os títulos e assim por diante. Então agora é com você. Você pode criar variações para essas rotinas de importação que nós ensinamos agora. E essas variações podem ser de que tipo? Provavelmente você pode até mandar comentários aí nos vídeos, mas eu acho que eu não vou mais trabalhar sobre esse tópico. Você poderia me dizer assim, Alessandro, e se eu quiser importar uma faixa personalizada de células da planilha 1, uma faixa diferente na planilha 2 e uma faixa diferente na planilha 3? Você pode criar lá na sua pasta de trabalho principal, onde você escreveu a sua rotina de importação, uma tabela, uma planilha, e aí você pode escrever lá o nome da sua workbook e a faixa de células para cada planilha. Antes de começar a importação, você pode então ir para essa planilha de parâmetros que você tem, ler esse parâmetro da região que você quer copiar e a partir daí inserir isso lá na sua rotina do VBA. Serve como exercício para você. Então você pode criar faixas personalizadas para cada planilha de cada pasta de trabalho que você está importando. Você pode também colocar assim, Alessandro, eu queria colocar o título apenas na primeira planilha da primeira pasta de trabalho que for trabalhada. Você consegue fazer isso também. Você pode colocar dentro do for das planilhas de cada arquivo, se for a primeira execução, copiar também a linha. E a partir da segunda execução, desconsiderar a linha de título. No Power Query, você tem esses recursos lá quando você importa todos esses arquivos para dentro do Power Query.
Você consegue dizer para ele, elimine as duplicatas ou elimine as linhas principais, onde você vai marcar lá que a linha 1 da planilha de exemplo que você importou, ela pode ser desconsiderada de todos os arquivos. Então nós fizemos no VBA o que hoje pode ser feito no Power Query também de forma muito simples e apenas clicando em botões. Se for possível, se eu conseguir, um dia eu ainda farei um vídeo sobre Power Query. Mas, como eu disse para vocês, tenho amigos fantásticos aí que fazem todo esse trabalho de elaboração e compartilhamento de conhecimento para vocês. Resumindo, nessa aula você aprendeu as rotinas de percorrer todas as planilhas de uma pasta de trabalho, você aprendeu a utilizar as rotinas for each para pesquisar objetos e a for next para criar rotinas de repetição. Você aprendeu também a definir variáveis e você aprendeu diversos outros conceitos de manipulação de conteúdo e seleção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser essa planilha, ela vai estar para download lá no meu blog, no sigonerd.com. Tem muita gente que manda mensagem assim, Alessandro, não encontrei a planilha. Não se preocupe, você pode entrar na internet, entre no site www.sigaonerd.com e na parte superior da tela, clique em Download. Se você clicar em Download, você vai ser redirecionado para uma página em que todas as aulas que eu possuo, que eu já gravei para o YouTube, estão para download. Detalhe importante, YouTube Aulas Diversas é a categoria que você precisa procurar para achar essas aulas. Se você for para o final da lista, sempre vai aparecer a palavrinha novo nas últimas aulas que eu gravei. Se você está numa página da internet e quer pesquisar conteúdo, digite também Ctrl F. E aí você vai abrir a busca. Se eu colocar aqui múltiplas, você vai ver que o próprio browser vai indicar aonde está a seleção e você pode percorrer os itens sem ter que ficar rolando a tela. Há também no meu canal de vídeos que ensinam como fazer o download desse material e como você pode estudar pela web. Ou seja, aqui no meu canal você vai encontrar muita informação diferente, muita informação instrutiva para que você possa ter aí sempre o melhor aprendizado e a melhor educação de forma gratuita. Se você gostou, então curta, compartilhe, deixe seus comentários aí no vídeo. Muito obrigado, nos vemos então na nossa próxima aula, onde eu acredito que eu tenha outro projeto legal aí para trabalhar com vocês. Abraço!